As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. São 17 milhões e meio de casos por ano, mais de 300 mil só no Brasil. Mas o que mata não é o coração, e sim os hábitos que vão minando a saúde do organismo dia a dia. A maior parte das doenças cardiovasculares pode ser prevenida com mudanças na rotina, incluindo práticas positivas, como as atividades físicas e uma alimentação equilibrada. Prevenção em cardiologia. Esse é o tema em questão no programa de hoje. O nosso convidado é o cardiologista Bruno Vogas, ele que é professor da FMP-Fase. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Fátima. Vamos começar explicando então a importância do coração para a nossa vida, como ele funciona, o que ele faz. Muito bem, é um grande prazer retornar aqui à TV Fase, né, e dentro da nossa escola e contribuir mais uma vez com as informações pertinentes à prevenção em cardiologia. O coração é um órgão fundamental para o nosso organismo, porque é ele que vai promover a circulação do sangue para levar os nutrientes e o oxigênio para todas as células do organismo. E esse coração já está batendo já no final do primeiro mês de gestação. Então, durante anos de vida, ele vai sempre promover esse, nós chamamos de débito cardíaco, né, que é o fluxo que vai levar esses nutrientes às células, sem o qual a vida não é possível. Então temos que cuidar muito bem do coração para que ele continue bombeando o sangue durante muitos e muitos anos. E se tem um órgão que não tem descanso, é o coração, né? É verdade. Bate o dia inteiro, o tempo todo. Como é que as doenças, as principais doenças do coração se desenvolvem? Olha, existem basicamente dois grandes grupos de doenças do coração. Existe um grupo que são doenças geneticamente determinadas, né, em que nós não temos como evitá-las, pelo menos até o presente momento. Mas a grande parte das doenças cardiovasculares, elas são adquiridas, de acordo com hábitos de vida, de acordo com fatores de risco, como hipertensão, diabetes, tabagismo, entre outros. E aí sim, nesse caso, você passa a ter a doença do coração adquirida. Uns mais cedo do que os outros, né? Mas todos, com o passar da vida, tende a ter algum tipo de fator de risco não bem controlado. Ou seja, o estilo de vida tem um impacto determinante nas doenças do coração. Muito determinante, muito determinante. Diferentemente das doenças genéticas, em que a interação com o meio, ela contribui sim, mas de uma maneira menos importante, né, do que a contribuição genética, que nós chamamos de genótipo. Nas doenças cardíacas, a interação com o meio ambiente, que nós chamamos de fenótipo, é muito importante. Em se falando em prevenção, né, de problemas cardíacos, existem 5 fatores determinantes, não é isso? Existem os principais fatores de risco, outros considerados secundários, mas os mais conhecidos, basicamente, são o sedentarismo, o diabetes mellitus, né, a hipertensão arterial sistêmica, né, o tabagismo e o colesterol elevado. Então, esses são os grandes 5 fatores de risco principais que levam às doenças cardíacas. E para que não haja esse risco aumentado, a gente tem que fazer o contrário, né? Então, se o sedentarismo gera um risco aumentado de problemas do coração, a gente tem que praticar atividade física, né? Qual é o impacto dos exercícios físicos no coração? Como eles agem? O impacto do exercício físico, ele é muito significativo. Veja você, Fátima, que foi publicado agora, recentemente, um documento pelo Colégio Americano de Cardiologia sobre prevenção em cardiologia. E ali há uma recomendação para que se faça exercícios físicos para prevenção dessas doenças. E veja você, Fátima, que o nível de exercício que se precisa para prevenir doenças, ele é baixo, ele não é alto, não se precisa fazer muito exercício físico. Veja a recomendação desse colégio americano. Ele pede para que você faça ou 150 minutos por semana de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física mais intensa, vigorosa. Vamos traduzir. O que seria uma atividade física considerada moderada? Uma caminhada. Uma caminhada, perfeito? Então, uma caminhada, eles chamam de brisk walking, que seria uma caminhada acelerada, não é um passeio no parque, uma caminhada com a intenção de fazer exercícios. Se você fizer 20 minutos por dia,
7 dias na semana, você já atinge quase os 150 minutos preconizados. Então, veja que se você for a pé para o seu trabalho, levando 10 a 15 minutos caminhando, e retornar a pé, levando mais 15 minutos, você já está cumprindo o que a Sociedade Americana de Cardiologia preconiza, né? E a gente sabe que o benefício do exercício ele é muito grande quando o paciente sai da faixa de sedentário para a faixa de pouca atividade. Mas o benefício, quando ele sai de uma faixa de uma pouca atividade física para uma atividade física muito intensa, esse benefício ele é menor. Então, para que você ganhe grandes benefícios cardiovasculares, basta que você saia do sedentarismo para exercícios físicos leves a moderados, o seu ganho já vai ser muito maior do que você migrar de uma faixa de um exercício físico já intenso, por exemplo, um corredor de rua que resolve treinar para fazer uma maratona. Ele sai de 10 km de corrida para 42 km. A diferença, o benefício cardiovascular que ele tem nessa mudança é pequeno. E a frequência é importante também, né, doutor? Não dá para ser só no domingo, vou fazer tudo no domingo. Não dá, né? Tem que fracionar, tem que ter essa frequência, né? Até porque você aumenta muito o risco de um evento cardiovascular quando você vira um atleta de final de semana. Então, o ideal é que o exercício seja feito de forma diária, por 2 motivos. O primeiro é que cria-se o hábito. Assim como você tem o hábito de escovar os dentes, fazer exercício físico pode se tornar um hábito. E segundo, que essa atividade física que você faz, ela tem um efeito duradouro em torno de 24 horas. Então a gente costuma dizer que o exercício físico funciona como um comprimido antihipertensivo. Após 24 horas você vai perdendo aquele benefício. Então é preciso tomar outra dose, né? No caso, outra dose de exercício. E qual o peso da dieta também nos problemas do coração? Bom, em relação à dieta, já se tentou inúmeras dietas diferentes, a mídia leiga já publicou vários tipos de dieta em relação à prevenção das doenças cardíacas. E nesse campo existe muito modismo, né? Ora se preconiza uma, ora se preconiza outra. O que foi definido nesse último documento do Colégio Americano de Cardiologia é que a única dieta que comprovou efetividade em redução de risco de mortalidade cardiovascular foi o que eles chamam de dieta mediterrânea. E o que seria a dieta mediterrânea? É uma dieta baseada basicamente em carnes magras, preferencialmente peixe, em óleos vegetais, como azeite de olivas, e muitas oleaginosas, né, que seriam nozes, castanhas, né, que o americano chama de nuts. Então essa dieta mediterrânea, né, que também recebeu uma certa denominação nesse último documento de dieta pró-vegetariana, veja bem que não é uma dieta vegetariana estrito sensu, mas é uma dieta que caminha no sentido do vegetarianismo, com redução da proteína animal, foi essa dieta que pôde reduzir em até 41% o risco de mortalidade. Então a dieta de baixo carboidrato, a dieta da lua, né, nada disso foi comprovado reduzir mortalidade cardiovascular. Então, alimentação equilibrada, mais natural possível. Mais natural possível, caminhando um pouco mais na direção do reino vegetal. Menos proteína, um pouquinho. Controle de colesterol, tá aí nesses 5 fatores, né? Com a dieta e o exercício já vai controlando, né? Então o colesterol, assim como a hipertensão, que podemos falar mais à frente, são fatores de risco silenciosos. Eles não dão sinal de que você está com um problema. Então, você só tem uma maneira de descobrir se tem um colesterol elevado, que é fazer uma dosagem de sangue de forma periódica, né? Como se fosse um check-up. Então, se você não dosar o seu colesterol, você pode ter um colesterol alto e não saber que ele está elevado. Então, tanto colesterol como hipertensão, raramente você terá algum sintoma. É preciso não só fazer a dosagem do colesterol, como também aferir a pressão arterial de maneira frequente. Você falou aí da pressão, que é o outro fator, né? Que o ideal é manter ela o máximo controlada possível, né? E também o outro fator é a glicemia, não é isso? Exato. O nível de glicose no sangue. Quanto à pressão, é importante ressaltar
a campanha da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, através do seu departamento de hipertensão arterial, que é a campanha chamada 12 por 8. Eu sou o 12 por 8. Essa campanha, já divulgada na mídia, é importante para que as pessoas tenham em mente que 120 por 80 milímetros de mercúrio seria um alvo ideal para uma grande maioria das pessoas. Raramente você vai ter uma exceção à regra, mas em geral a gente deve preconizar isso. É importante alertar ao público, porque alguns pacientes dizem que sua pressão normal é 15 por 9, é sempre alta e que já se acostumaram com isso. Isso não deve ser um motivo para que alguém possa se acomodar. É necessário que a pressão esteja em 120 por 80. Só para complementar esse raciocínio, Fátima, existe um universo de pacientes que são hipertensos e que sabem que são hipertensos. Dentre esse universo, existe as pessoas que sabem que são hipertensos e tomam remédio. Existe um subuniverso que diz que algumas pessoas sabem que são hipertensos, tomam remédio e controlam a sua pressão arterial. Então não basta saber que tem hipertensão, é preciso tomar remédio. E também não basta tomar remédio, é preciso que esse remédio seja efetivo e você controle a pressão. Então nós temos estimativas que apenas 17% do universo de hipertensos tem efetivamente a sua pressão controlada. Ou seja, tem uma gama imensa aí de Exato, pacientes. A mesma coisa quanto a glicemia, né, do diabetes. Nós sabemos lá pela fisiologia humana de que a glicemia, quando ela se eleva no plasma até em torno de 180 miligramas por cento, nosso rim tem a capacidade de reabsorver toda a glicose que, por acaso, tenha saído pela urina. Então, o paciente não tem sintomas. Então, na fase inicial do diabetes, não há aqueles sintomas clássicos que as pessoas conhecem, como poliúria, né, que é o aumento da diurese, né, que é o excesso de sede, né, isso só vai acontecer numa fase final já do diabetes. Então, é mais um elemento que, se você não dosar a glicemia em jejum periodicamente, você pode não perceber que já é diabético. Por isso, o check-up clínico, né, seja com cardiologista ou um clínico geral, ele é muito importante. Na verdade, um exame de sangue simples vai lá mostrar o colesterol, vai mostrar a glicemia, né? Exatamente. Existem outros fatores de risco, né? A gente falou dos fatores de risco mais conhecidos e existem alguns menos conhecidos. E, na maior parte dos casos, modificáveis, como a gente estava falando, né? Dependem muito mais da gente do que qualquer outra coisa, né? Vamos falar deles um pouquinho? Sim. Tem a poluição sonora. Muitas vezes as pessoas não associam, mas poluição sonora também não faz bem para o coração, né? Não faz bem para o coração. Sobretudo porque aumenta o nível de estresse, tá? A poluição sonora vai fazer, obviamente, mal para o ouvido. As pessoas que não têm proteção contra a poluição sonora, e aí vamos falar dos adolescentes que estão usando os seus fones dos celulares, né? Em altos decibéis, podem prejudicar a sua audição. Mas estamos falando aqui de cardiologia, então também a poluição sonora pode fazer com que através do estresse. E o estresse é um elemento básico que aumenta a adrenalina circulante, né? O estresse ele faz com que você produza mais adrenalina, que é um hormônio da hiperatividade cardíaca, aumenta a frequência, aumenta a hipertensão, pode gerar também arritmias. Então a adrenalina ela só é bem-vinda numa situação de luta ou fuga. Por isso que nós temos a adrenalina, porque no passado nós éramos preparados para lutar ou fugir, né? Na época dos nossos ancestrais. Mas agora não, a adrenalina ela só vai servir para uma atividade física em que você precise dela momentaneamente. E aí a gente tem trabalhadores que estão expostos a barulho constante, né? Gente que trabalha em aeroporto, gente que trabalha em estrada, né? Em ferrovia. Então, eles estão submetidos a um barulho constante, né? Constante, é verdade. É preciso que aqueles trabalhadores que estejam diretamente ligados a esses trabalhos, né, que usem os equipamentos de proteção. De EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual, né? E os outros que não trabalham diretamente, mas são vizinhos, que fechem as suas janelas, né, na medida do possível. Ok? E você pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/fmpfase. No nosso canal você também pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre prevenção em cardiologia. O Em Questão volta em instantes. Até já!
O Em Questão está de volta com o tema Prevenção em Cardiologia. Nosso convidado é o cardiologista Bruno Vogas, ele que é professor da FMP Fase. A gente terminou o outro bloco falando de fatores menos conhecidos, né, que impactam no coração. Né? A gente falou da poluição sonora, vamos falar então de poluição do ar agora. Sim, Fátima. A poluição ambiental, né, é muito importante também dentro do contexto das doenças cardíacas. Existem a divisão, a gente pode dividir aqueles 5 fatores de risco, a gente chama de fatores de risco que vão construir a doença do coração. Existem outros fatores de risco que são fatores chamados de agravantes, né, em cima de um paciente que já tem uma determinada predisposição, e esse fator agravante pode, por exemplo, desencadear um infarto do miocárdio. Então a poluição ambiental ela é uma situação que contribui muito para os eventos cardiovasculares. Veja você a experiência do nosso país na greve dos caminhoneiros. Então a USP fez um estudo sobre a prevalência do infarto do miocárdio na greve dos caminhoneiros que aconteceu ano passado e que durou acho que em torno de 2 semanas. A redução de infarto agudo de miocárdio na cidade de São Paulo foi de 50% durante a greve dos caminhoneiros. Com a redução da poluição do ar. Exatamente. Tem então, aí um índice de 40% dos casos terem relação com a poluição, né? Sim, com certeza. E esse estudo mostrou isso, de forma categórica, que naquele período a curva de incidência, né, de infarto diminuiu bastante. E aumentando novamente assim que os caminhões voltaram, né, a pulverizar a sua fumaça nas principais rodovias. E São Paulo é uma capital onde você tem muito caminhão, tem muito transporte, né, de carga. Né? Isso porque essas partículas entrando no nosso organismo causam uma sobrecarga, né? Todo um esforço do organismo lidar com aquele elemento estranho, né? E são elementos que geram processo inflamatório. Né? Se você pegar Pequim, que é uma das cidades com maior poluição no mundo, né, a incidência de doença cardiovascular é muito maior do que no interior da China. Tá? Então também existe esse estudo que mostra que mesmo numa cultura mais oriental, embora a China já esteja um tanto quanto ocidentalizada, né, a taxa de infarto em Pequim é maior do que no interior da China. Mudanças climáticas, mudanças bruscas de temperatura, a gente está aí no inverno, dessa queda de temperatura, né? Elas também favorecem problemas no coração, né? Sim, aí é basicamente por hipertensão arterial. Então o frio ele gera uma vasoconstrição dos pequenos vasos sanguíneos, fazendo com que a pressão arterial fique mais elevada. Então é muito comum os idosos terem picos hipertensivos nessa fase, né, do inverno, e esses picos hipertensivos é que podem sobrecarregar não só o coração, mas como também podem ser causas do acidente vascular encefálico, né, conhecido como derrame cerebral. Então é muito importante que, sobretudo, os idosos estejam muito bem agasalhados no inverno, que façam uma revisão com o seu médico, porque é comum precisar ajustar a dose dos antihipertensivos, é comum você ter que aumentar um pouco a dose no inverno para depois reduzir novamente no verão. E tem um aumento de 30%, né, nos casos de infarto durante o inverno, né? Durante o inverno, né? Então o infarto ele tem uma sazonalidade, ele é mais frequente no inverno, assim como também ele é mais frequente nas primeiras horas da manhã, exatamente pela justificativa de que no início da manhã você tem uma maior produção de adrenalina, você acorda todos os dias tendo que vencer vários obstáculos no seu dia a dia. O trabalhador acorda para enfrentar as suas atividades laborativas e aí ele está sempre ligado, está sempre com estresse a mais. Então o infarto também acontece sobretudo entre 6 horas e 8 horas da manhã. Por outro lado, calor intenso, picos de calor também afetam a saúde, né? Afetam a saúde, não diretamente o sistema cardiovascular, mas o calor intenso, e que agora a Europa passa nesse momento, né, do verão deles, leva à desidratação. Então acho que o grande problema do calor é a desidratação, e aí você tem um fenômeno reverso, que é a hipotensão arterial, que é a pressão baixa, e aí os idosos, mais uma vez, é a população mais fragilizada que podem, com pressão baixa, sofrer de quedas. E aí eles caem, batem a cabeça, tem um traumatismo, tem uma fratura do colo de fêmur, tudo induzido lá atrás pelo calor. Má higiene bucal. Tem uma relação direta, né, com problemas do coração. Também tem uma relação direta, né? Já foi detectado, Fátima, em estudos, né, de histopatologia, a presença de bactérias dentro da placa aterosclerótica coronariana. Então existe essa relação já de algum tempo descrita em relação à doença periodontal
e a doença cardiovascular. E é verdade, nós temos um estudo do professor Nelson, da UFRJ, titular da cadeira de Clínica Médica, onde ele faz um estudo onde o simples fornecimento de escova de dentes, né, em material de higiene bucal para uma determinada população fez reduzir os eventos cardiovasculares. Foi feita uma pesquisa recentemente na Coreia do Sul, da mesma forma, né? E que reduziu em 9% os problemas de doenças do coração. Nelson Albuquerque de Souza e Silva, professor da UFRJ, ele tem essa linha de trabalho sobre fatores secundários, né? Mais uma medida preventiva simples, né? Quer dizer, o cuidado com a higiene bucal, evitando problemas. E eu falei basicamente da relação entre a doença periodontal e a doença coronariana, mas também não podemos esquecer de falar da possibilidade da endocardite infecciosa, que é uma outra afecção, que é uma infecção onde a bactéria proveniente da cavidade oral, ela vai então se alojar na válvula do coração, fazendo com que esse paciente tenha um quadro gravíssimo. A endocardite é uma destruição da válvula, então é mais um motivo para a gente cuidar muito bem da nossa saúde oral. Spray nasal, né? Muita gente usa sem parar, tem gente que é viciada no spray nasal. É verdade. Qual o problema do spray nasal? É preciso que se veja o que tem dentro do spray, né? Se você usar um spray nasal que tem apenas soro fisiológico para fazer um descongestionamento das narinas, não há nenhum problema. O problema reside quando esses sprays nasais, eles apresentam drogas da família da adrenalina, que são drogas que fazem vasoconstrição na mucosa do nariz e com isso melhoram efetivamente a congestão nasal. Então isso, quando usado de maneira repetitiva, pode também gerar arritmias cardíacas e até parada cardíaca com morte súbita. Infelizmente, eu já tive a oportunidade de ver um caso de um paciente jovem em que, ao usar muito dessas drogas, acabou tendo uma parada cardiorrespiratória. Que a pessoa acha que o efeito é só ali no nariz, né? Mas essa vasoconstrição, né, tá acontecendo de maneira generalizada. A droga será absorvida e o princípio ativo vai agir no organismo, vai agir no organismo. Esse é um alerta realmente que as pessoas não costumam se atentar para isso, né? Sim. Vamos falar então de intestino, a relação do intestino com problemas de coração. Tem muitos estudos recentes tentando identificar características da microbiota intestinal e relacionando não somente com doenças cardiovasculares, mas como câncer também, né? E aí, mais uma vez, a dieta pró-vegetariana, no sentido de caminhar no sentido vegetariano, em que você elimina basicamente a proteína animal, faz com que você mude completamente a sua microbiota intestinal. E isso faz com que você tenha uma redução, não só de câncer de intestino, que chega a quase 33% de redução nos pacientes com dieta vegetariana, assim como também de doença cardiovascular. Então parece que existe um conceito de bactérias do bem e bactérias do mal. Então você, tendo uma dieta mais adequada, você povoa o seu intestino com bactérias do bem, produtoras de elementos que vão ser benéficos para a sua saúde. E que tem relação até com os níveis de colesterol, né? Sim, à medida que você tem uma dieta mais adequada, você passa a ter então uma absorção reduzida, né, de colesterol, embora essa absorção seja menos importante, porque a maior parte do nosso colesterol circulante ele é produzido endogenamente pelo fígado, mas aquela parte que é absorvida, né, em torno de 30%, ela tem certamente uma ligação com seus hábitos dietéticos. Infecções por vírus também podem agravar problemas no coração? As infecções virais, elas podem acometer o coração de duas maneiras distintas. A primeira é o acometimento diretamente do vírus em relação ao coração. Nesse caso, vamos chamar isso de miocardite. É uma doença mais comum em jovens, né? Em adolescentes, em pessoas mais jovens. Então, a miocardite, você tem a infecção por vírus e esse vírus vai agredir especificamente o seu coração. É uma doença potencialmente grave, mas que na maioria das vezes é reversível. Mas nos idosos, os vírus podem participar desse processo, mas como coadjuvante, ou seja, a infecção viral pode fazer com que então você abra portas para outras complicações, são chamados de fatores agravantes. Não só uma infecção viral pode predispor uma pneumonia bacteriana, né, assim como uma infecção viral pode também gerar um processo inflamatório que faz com que você passe a ter um evento cardíaco.
Não é raro de você encontrar pacientes com infecções virais bem marcadas e um evento cardiovascular se seguir, né? Então, por exemplo, uma infecção por herpes zoster pode fazer com que 3 semanas depois você tenha um evento cardiovascular e que as pessoas aparentemente não relacionam uma coisa com a outra. Porque descompensa o organismo de alguma forma, né? Você gera um processo inflamatório. E o infarto nada mais é do que a inflamação da placa aterosclerótica. O infarto acontece porque você tem uma placa de gordura, eu vou chamar isso de um vulcão adormecido, e de repente, com a inflamação, esse vulcão entra em erupção. Quando ele entra em erupção, é um processo de trombose em cima dessa placa, e aí você tem o quadro de infarto. Essa é a explicação do infarto agudo do miocárdio. Dormir mal. Qual é a influência do sono nos problemas do coração? Muito bem, temos também 2 aspectos a considerar nesse contexto. O primeiro é que dormir mal, você pode ter um diagnóstico causal de apneia do sono. Então, às vezes o paciente está dormindo mal, até com sonolência diurna, mas porque ele tem apneia do sono. Então, ele precisaria ser diagnosticado. É preciso fazer um exame, que chama-se polissonografia, para detectar o grau de gravidade dessa apneia do sono. Então, esses pacientes com apneia de sono, é provado que eles têm mais hipertensão arterial. Então, às vezes, ele não precisa tomar um remédio para hipertensão. O que ele precisa é corrigir a apneia do sono, de várias maneiras. Então, você corrige a apneia do sono e aí ele deixa de ser um hipertenso. Isso também mexe com a quantidade de oxigênio no sangue, né? Porque essas paradas, ele para de respirar. Tem apneias que duram quase 30 segundos de apneia, né? Em que o paciente fica com diminuição do oxigênio, né? Ele fica hipoxêmico. E isso faz com que ele tenha vários, não só eventos hipertensivos, mas também pode ter eventos coronarianos, sobretudo de madrugada. É aquele relato do falecimento de alguém que foi encontrado na cama às 7 horas da manhã, já em óbito. As doenças autoimunes também podem agravar problemas cardíacos? Pode. Então, as inflamações, de uma maneira geral, e aí vamos incluir as doenças autoimunes, elas podem sim agravar no sentido de promover essa instabilidade da placa aterosclerótica. Há uns 2 anos atrás foi publicado um estudo muito interessante também no Congresso Americano de Cardiologia, em que os autores, eles tratavam os pacientes apenas com anti-inflamatórios. Quer dizer, não foi dada nenhuma medicação em especial para o coração. Foi feito apenas um teste. Eu vou dar uma droga anti-inflamatória para ver se tem alguma repercussão. E o resultado foi que sim, à medida que você trata alguns pacientes específicos, né, com anti-inflamatório, houve uma redução dos eventos cardiovasculares, mostrando que a fisiopatologia, ou seja, a causa do fenômeno, sempre há um processo inflamatório dentro da placa aterosclerótica. Então, esses pacientes com lúpus eritematoso, artrite reumatoide, lá do grupo da reumatologia, eles têm sim uma chance maior de ter um evento coronariano ou até um evento por AVC, cuja fisiopatologia é a mesma, né? A gente falou lá dos 5 principais fatores, falou do diabetes, mas o pré-diabetes, que é aquela faixa que fica entre os 100 e 125, não é isso? É verdade. Também aumenta o risco, né? Sim, aumenta o risco, né? Então, o que é o pré-diabetes? É quando você faz uma glicemia, ela não está normal. O normal é em torno de 70 a 100. Quando ela vem entre 100 e 125, nós temos a denominação, né, de definir como pré-diabetes. E o diabetes seria acima de 126 miligramas por cento. Então, esse paciente com pré-diabetes, a primeira coisa que a gente deve sinalizar para ele de que ele tem uma tendência futura a se tornar diabético, né? Então, ele está caminhando para o diabetes. E mesmo nessa faixa, nesse grupo em que a glicemia não é tão elevada ainda, né, pode até ser que o pré-diabético não precise de medicamento, talvez ele precise no primeiro momento só de mudanças de hábito de vida, né? Mesmo assim, ele já está um pouco com o risco aumentado. Então, o diabético mesmo, aquele que traz sintomas, a gente costuma dizer que aquilo é a ponta do iceberg. Então, toda a base do iceberg submersa no oceano é composta dos fatores de risco e do conjunto de pré-diabéticos. Quando ele chega lá no pré-diabetes, o organismo dele já está passando ali por mudanças, por um sofrimento, né? Já há muitos anos. É importante que se diga isso. Para que você se torne pré-diabético, a fisiopatologia, ou seja, a elevação dos hormônios, né, do mal que estão promovendo a doença, já se iniciaram há pelo menos 10 anos atrás. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. E agora também com a programação ao vivo, hein? O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase.
Faça sua inscrição e receba os alertas nos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre prevenção em cardiologia. Até já! O Em Questão está de volta com o tema Prevenção em Cardiologia. Nosso convidado é o cardiologista Bruno Vogas, ele que é professor da FMP Fase. Continuando aí com os fatores que as pessoas muitas vezes não relacionam como fatores de risco para o coração, a depressão. Sim, a depressão é reconhecida recentemente como um fator de risco orgânico. As pessoas poderiam achar de que é apenas um estado de espírito, né, em função dessa hipomotivação, o paciente poderia não ter então aderência à terapêutica, né? Mas não é bem isso não. O que foi identificado, e segundo alguns estudos, é que a depressão faz uma desregulação hormonal. Você passa a ter um distúrbio hormonal e esses hormônios vão sim promover a doença cardiovascular. Então é evidente que a depressão pode piorar o prognóstico, não só pela falta de aderência, porque se você não está motivado a se tratar, você não vai conseguir seguir a receita do seu médico ou até fazer as atividades físicas. Mas também a depressão precisa ser tratada muitas vezes farmacologicamente para que se bloqueie toda essa cascata hormonal que gera um problema inflamatório no corpo, exatamente. Né? Quer dizer, há um problema orgânico ali. Orgânico mesmo, não é apenas um estado de espírito. O estado de espírito é uma tristeza momentânea, né, por um determinado motivo, de forma reativa. Depressão é quando você tem isto de forma mantida, né, por 3 a 6 meses, e que interfere na sua vida social, afetiva, conjugal. E você não está vendo, mas está lá uma inflamação rolando no seu corpo, uma desregulação hormonal, uma série de problemas, né? É verdade, Fátima. E a solidão? Ali juntinho da depressão, né? Uma coisa leva a outra, né? Quer dizer, tanto o depressivo se isola, assim como aquele que está solitário se torna depressivo, né? Então, o ser humano foi feito para interagir com os outros, né? Então, é necessário que a gente procure interagir, não só no nosso núcleo familiar, mas no nosso núcleo de trabalho. É preciso que as pessoas tenham também grupos de amizade, onde elas possam trocar experiências, né? Então, o isolamento não é benéfico, ele talvez seja produtivo em determinadas situações momentâneas em que você tenha tarefas e que você precise se concentrar. Mas, de uma maneira geral, a solidão não é bem-vinda para a nossa saúde. E na velhice, né, na terceira idade, muitas vezes as pessoas vão perdendo esses laços, né? As pessoas vão morrendo, elas vão ficando sozinhas, né? E isso agrava o quadro, né? Agrava o quadro, né? Então, diante disso, cada vez mais tem surgido casas de repouso para idosos, né? Onde a convivência entre eles pode fazer com que eles tenham um novo sentido, né, para a sua vida. A relação entre o coração e a circulação. Então, o coração é isso, como nós falamos no início. É o principal órgão que está ali, a bomba, bombeador, né? Então, se um dia esse coração parar de bombear, todo o organismo vai sofrer. O que acontece no infarto é que parte dessa bomba para de funcionar. Então, você pode ter um infarto pequeno e pode ter um infarto grande. Quando o infarto é grande, você evolui com uma outra doença chamada insuficiência cardíaca. E essa insuficiência cardíaca, ela vai baixar a sua qualidade de vida e vai levar a um custo enorme. Porque aí, quando você fica doente do coração, você passa a ter um custo, né, referente à alta tecnologia, para desentupimento das coronárias, com angioplastia, com a colocação de stents, cirurgias de revascularização. Lá na frente você vai precisar de um marca-passo, né? Aí a conta começa a ficar enorme, não só para o paciente, mas como para o sistema, né, financiador desse paciente, seja ele SUS ou uma operadora de plano de saúde, e com a qualidade de vida cada vez menor. Só para você ter uma ideia, Fátima, a insuficiência cardíaca tem uma evolução pior do que todos os cânceres, exceto o câncer de pulmão. Então, o único câncer que tem uma evolução desfavorável mais rápida do que a insuficiência cardíaca é o câncer de pulmão. Ou seja, é muito pior ter o diagnóstico de insuficiência cardíaca do que ter câncer de próstata. A importância do diagnóstico precoce, doutor? Então, o diagnóstico precoce das doenças do coração ele é muito importante porque faz com que você possa prevenir complicações mais graves.
E o diagnóstico precoce só pode ser feito através de uma consulta médica. É preciso que o paciente que não sinta nada, que não está sentindo nada naquele momento, que ele faça um seu check-up. Então a gente preconiza que acima dos 18 anos, pelo menos alguém possa visitar um médico, seja ele um clínico do posto de saúde, próximo da sua residência, né, ou até um cardiologista, para que possa fazer uma avaliação dos fatores de risco. Então é preciso que o médico faça a aferição da pressão arterial e eventualmente possa encontrar ela alterada e passe a dar as orientações necessárias, um exame de sangue simples para dosagem de glicemia, do colesterol, né? Se o paciente for um tabagista, ele vai receber uma orientação do seu médico sobre os riscos do tabagismo, né? E se ele seguir a cartilha, né, do médico, a tendência dele é ter cada vez menos chance de ter um evento coronariano. Então, prevenção significa viver muito mais tempo e com mais qualidade de vida. É a estratégia do rastreamento, né, doutor? Que aí, às vezes, só a mudança de hábito já dá resultado, não precisa nem do medicamento, não precisa de uma intervenção mais forte, né? Eu conheço vários pacientes que mudaram de hábito de maneira assim bastante radical e deixaram os seus comprimidos, né, por ordem médica de hipertensão. Alguns pacientes que eram pré-diabéticos deixaram de ser, né? E a gente pode até dar o exemplo de alguns pacientes que fazem essa mudança de vida através da cirurgia bariátrica, em que perdem às vezes 30, 40 quilos e efetivamente ficam curados da sua hipertensão e do seu diabetes. Tem que seguir as orientações direitinho, né? Como se fosse um remedinho, né? Aquela orientação do exercício físico, da alimentação, não é uma vez ou outra, é todo dia, exatamente, né? E eu quero chamar a atenção de que essa prevenção, ela deve ser bem enfatizada, sobretudo para o paciente do sexo masculino, porque o paciente do sexo masculino, ele tem uma maior prevalência desses fatores de risco, mas é quem menos vai ao médico. A mulher costuma ir ao médico mais frequentemente, às vezes usa o seu ginecologista como um médico clínico mais próximo dela, que já pede ali alguns exames, faz alguma avaliação inicial. Mas o homem não, o homem ele só vai ao médico quando ele já está com algum sintoma, quando ele já está numa fase mais avançada de doença. Mas é preciso então que tanto o homem como a mulher, sobretudo o homem, possam buscar essa prevenção mais cedo. Sinais de alerta então, doutor? Olha, os sinais de alerta seria basicamente de um paciente que começa a ter um desconforto torácico, uma dor no peito, não precisa nem ser uma dor no peito clara, mas um desconforto torácico, sobretudo aos esforços físicos. Então, se ele sente algum desconforto no peito quando vai subir escadas ou quando vai subir alguma ladeira, ele já deve então procurar um médico, porque isso pode já ser um sinal de uma doença coronariana em evolução. Ou quando o paciente passa a ter, então, distúrbios da fala, ele pode eventualmente falar enrolado por um determinado período, até de minutos, e depois a coisa melhora, deve procurar um médico, e pode ser um sinal premonitório de um AVC que possa vir a acontecer. Ou aquele paciente que está urinando muito e está bebendo água toda hora, mesmo num dia de frio, né, no inverno, ele tem que pensar que ele pode estar com um diabetes descompensado. Aquela pessoa que está reparando que a barriga está crescendo, quer dizer, circunferência abdominal aumentando, também deve procurar ajuda médica, né? Sim, até porque existem dois tipos de obesidade. Existe a obesidade central, né, em que você fica com o abdômen com um teor de gordura maior, e existe a obesidade global, em que você é um obeso por inteiro. A obesidade central ela é mais perigosa, chamada também de centrípeta, né? Você passa a ter o que nós chamamos de obesidade maçã, fica parecido como maçã, diferente da obesidade pera, né? Então esse paciente muito barrigudo, né? Ele deve sempre procurar assistência médica no sentido de já procurar alguns elementos fora das metas, como uma hipertensão de recente começo, ou até uma hiperglicemia. Entupimento. O que causa esse entupimento das artérias? Então, o entupimento das artérias, né, é causado sempre por deposição de gordura, de moléculas de colesterol. E isso já acontece, Fátima, desde o início da nossa vida. Existe um clássico estudo, né, chamado estudo de Bogalusa, né, que é uma cidade italiana, onde foi feita a necrópsia de fetos recém-falecidos, por outras causas não cardíacas. E foi observado que nas artérias coronárias desses fetos já tinham depósitos de gordura. Então eu costumo dizer,
né, que a aterosclerose é uma doença que nasce junto com a gente. Nós nascemos e passamos a construir essa doença ao longo dos anos. Então é muito importante que possamos controlar esses fatores de risco para que essa doença já existente, no nosso nascimento, ela seja de evolução muito lenta, né, e possamos viver aí até os 100 anos de idade, que é tranquilamente uma idade biológica plausível para todos nós sobrevivermos. Então quem falece antes de 100 anos de idade, normalmente houve um acidente de percurso. Uhum. Mais uma vez a prevenção está aí, né? E as pessoas pensam, depois dos 40 anos eu tenho que começar a prestar atenção nisso, e não, né? Mesmo se ela era uma pessoa magra, mas que abusou muito de gordura na adolescência, na idade jovem, ela está acumulando esses depósitos. Basta ver na mídia jogadores de futebol, ex-atletas que falecem. Recentemente tivemos o falecimento de um centroavante que jogou no América Futebol Clube, muito conhecido no nosso estado do Rio, e ele foi um atleta e faleceu de infarto aos 60 e poucos anos de idade. Então, se você mudar o seu hábito de vida, você perde todo aquele benefício que construiu. Por isso que é importante que esses fatores de risco, incluindo a atividade física, elas sejam bastante regulares na nossa vida, né? Devagar, mas sempre. Uhum. A importância da educação, nessa mudança de hábitos, nessa conscientização. A educação é o elemento talvez primordial, porque se você não educa, se você não orienta, se você não explica ao paciente, ele acaba não entendendo bem a motivação que ele deva procurar, né? Então é preciso que numa consulta médica, no posto de saúde, no programa da saúde da família, é muito importante que o médico tenha paciência para que ele possa explicar sobre os fatores de risco. Não basta medicá-lo, pedir um exame, o médico não deveria promover uma consulta muito rápida, porque parte integrante da consulta é a parte educativa, onde você vai orientar os fatores de risco e como controlá-los. Dicas finais aí para as pessoas, para cuidarem bem do coração, esse órgão tão importante. É verdade. Então é importante que as pessoas percebam a importância delas mesmas enquanto membros das suas comunidades. É preciso que a pessoa perceba a importância dela enquanto pai, enquanto mãe, como um membro de um serviço de trabalho, e para isso ela tem que se cuidar. É preciso que ela possa desde cedo entender a necessidade do cuidado e que ela possa criar momentos durante o dia que sejam exclusivamente a elas. Ou seja, para que nós possamos ajudar os outros, nós temos que ter uma saúde adequada. Não adianta nós ficarmos doentes, porque aí nós seremos ajudados e não teremos a nossa missão principal, que é ajudar o próximo. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, doutor. Muito obrigado, Fátima. É um prazer enorme retornar aqui e contribuir com a nossa faculdade, que é considerada aqui parte da minha casa. Ok, e a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.